Olá, você que vive de política, trabalha com política, é agente político, está no staff de um time político, aqui direto do primeiro Compoint Paulista, Cássio Godoy. Estou aqui com o Ed, acabou de palestrar no primeiro Compoint Paulista, ele que é especialista em pequenas cidades. Ele acabou de falar isso na nossa palestra e ele veio dar um panorama aqui rápido para você sobre o que ele acabou de falar para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria imensa recebê-lo. E eu já queria começar falando uma coisa. Certo. Por que você se especializou em pequenas cidades? Primeiro ponto, porque nenhum colega de mercado se interessa muito por cidade pequena. E eu sou um defensor da profissionalização da comunicação nas cidades pequenas. Se a gente levar em consideração que no Brasil a gente tem 80% de municípios com menos de 20 mil habitantes, eu tenho uma faixa de mercado para trabalhar muito maior do que qualquer outro profissional. Só que essa mesma faixa é muito atrasada do ponto de vista comunicacional. Então a gente precisa o quê? Lutar pela profissionalização desses campos. E aí eu falei, para que eu vou para uma concorrência gigantesca com profissionais que têm muito mais bagagem que eu, talvez muita mais capacidade do que eu, se eu tenho todo um oceano aqui, mercadologicamente falando, com um propósito educacional junto, que eu posso atuar. Então foi por isso que eu acabei falando, não. E eu vivo a cidade pequena. Eu moro num município de 8 mil habitantes. Sou servidor público nessa cidade. Meus filhos usam o serviço público de educação e de saúde. Então para mim fazia muito sentido estudar e entender campanhas que fossem no mesmo sentido daquilo que eu vivo. Fica mais fácil para mim análise de cenário e para construção de narrativas, construção de peças, porque tudo é algo que provavelmente eu já tenha vivido. E é só por isso que eu escolhi essa faixa de mercado. Fala um pouco da sua empresa. Quanto tempo de mercado, que estrutura você tem hoje para atender esse público da política tão carente, principalmente das pequenas cidades? A Vector ela já tem 4 anos de existência. A gente trabalhou no ciclo de 2020, mais de maneira um tanto quanto amadora. Ficamos 4 anos nos profissionalizando. E hoje a gente tem uma estrutura muito pequena, mas muito eficiente de atendimento de mandatos e de campanhas. Nós fizemos 6 campanhas ano passado, majoritárias, né? E apoiamos a eleição de outros 19 vereadores, né? Com consultorias ou com algum ajuste pontual de resolução de problema. Então eu sou o head de estratégia da empresa. A minha irmã, ela é a diretora organizacional, ela cuida de todo o método e toda a organização da empresa. E a gente tem a Giovana, que é a nossa profissional assim, de comunicação, de criação mesmo, né? A nossa geração Z, mas ela tá num outro patamar assim, de produtividade. A Giovana é uma profissional incrível. Então nós três a gente consegue tracionar todas as campanhas que a gente faz, todos os mandatos que a gente acaba dando consultoria. E eventualmente, por conta do tamanho da empresa, a gente acaba solicitando, eventualmente, alguma consultoria de profissionais de mercado. Então eu estou com um problema muito, muito sério na criação e na solidificação das narrativas. Deixa eu ligar para a Márcia de Castro. Marcinha, você consegue me dar uma consultoria aqui? Aí eu vou lá, a gente faz um acordo. Eu preciso de uma análise de arquétipo, vou ligar para o Rodrigo Gouveia. Preciso do tráfego pago que eu não estou alcançando, eu vou ligar para o Natália. Então todo profissional que a gente vai atuando, a gente vai conhecendo nesses congressos, tudo, são eventuais parceiros para que a gente consiga ramificar a nossa empresa. Às vezes pode acontecer o contrário, eles estão com alguma demanda numa cidade pequena que eles não sabem como resolver, eles vão ligar e falar, Ed, dá uma força para a gente aqui. Aí um de nós três vai acabar apoiando esse parceiro nosso em outro lugar. Mas a gente tem dado conta, a gente já tem campanhas fechadas para o ano que vem de deputado estadual, 2 até o momento, e a gente está buscando mais. A gente não tem meio de trabalho, não. Qual o principal público que te procura hoje, que te busca? É aquele empresário que nunca esteve na política, quer criar uma imagem agora política para vir para próximas eleições? É aquele cara que já está na política, mas está sofrendo para construir uma imagem, para se comunicar pelas redes sociais? Normalmente o cara que ele é outsider, né, esse empresário que nunca esteve na política, certo, ele vai fazer uma pesquisa e ele vai querer ir no cara que tem mais visibilidade mercadológica. Ele vai no outro, ele não vai em mim, ele vai no outro cara. O cara que conhece o meu trabalho, vou dar um exemplo, teve um deputado que me sondou para fazer a estratégia de campanha dele só no interior. Ele é um candidato da capital
e ele não teve voto no interior. E aí, porque eu tô sempre na Lesp, por conta do meu trabalho mesmo, né, no serviço público, tô sempre na Lesp, tô sempre na Câmara dos Deputados em Brasília. E aí essa galera acaba me conhecendo por conta do serviço público em si, né, da Câmara de Paulicéia. E aí nas conversas vem que eu tenho a empresa e tudo mais. Então essa galera fala assim, Ed, eu tenho um mandato, eu já estou na política, eu tenho uma liderança muito grande, mas eu não tive voto no interior. Eu preciso de um desenho de estratégia pro interior. Aí eu não entro como head da campanha, não entro como coordenador geral da campanha, mas eu entro ali como um apoio, com um braço ali do interior. A gente costuma atuar assim. Legal. Na sua palestra, um ponto me chamou a atenção. Você falou que esse trabalho, marketing, ele é a cereja do bolo. Sim. O que é o principal? Relacionamento. Relacionamento, e a gente vai colocar a construção de base, a autoridade do candidato, a bandeira que ele carrega, as pessoas que ele representa. Isso é política. A gente faz todo um trabalho de construção do deputado, ou do candidato, do político, no offline, com lideranças, com a base popular, com as alianças que ele constrói. E isso tudo vai ser impulsionado pelo digital. Já existe um movimento de saturação do digital. Como o digital explodiu na época da pandemia, e aí todo mundo teve que fazer campanha digital, a galera está muito cansada do digital. Porque todo prefeito quer emular alguma coisa que um outro prefeito já fez, por exemplo. Então, o movimento de criação de comunidade e ecossistema em torno do político vai ser um diferencial gigantesco. Eu imagino que isso vive muito forte dentro das cidades pequenas. É a caminhada, é a carreata, as ações de rua, de mobilização, as festas, o que for. Isso tudo, de alguma forma, vai ser transportado para as campanhas de grande porte, para que o candidato consiga mensurar o alcance dele populacional, não de métrica do Instagram. Isso, a métrica do Instagram é excelente, a gente consegue mensurar uma série de coisas, mas é uma métrica que vai mexer com a vaidade do político. E aí você muitas vezes vai ter um projeto político colocado sub júdice, porque o cara assim vai descer com os números. Eu dei uma consultoria para o município que a esposa do prefeito tinha uma publicação que ela falou, eu fiz essa publicação e alcançou 22 mil contas. Tudo bem, alcançou 22 mil contas. Quantos eleitores tem no seu município? 6. Ué, essas outras 16 mil pessoas que foram alcançadas vão voltar, olha, vão votar na sua cidade? Então a métrica vai envaidecer o político. Nossa, um monte de gente me conhece. Mas e a rua, como tá? A mobilização popular, os relacionamentos com as bases, as alianças com os sindicatos locais, com as lideranças eclesiásticas, tudo isso vai contar muito mais que o digital. E o digital, via de regra, vai coroar esse trabalho feito na rua. É a cereja e não o bolo. O bolo é o relacionamento. Perfeito. Já caminhando para o final, novamente agradecendo, sensacional a palestra. Obrigado. Não vou fazer você dar a palestra aqui de novo, mas mais uma frase marcante ali. A pessoa ela tem que constituir autoridade. Sim. Quem não constitui autoridade, constitui o quê? Nada. Na política, a autoridade ela vai passar muito pela construção da narrativa, vai passar pela validação das entregas. Tudo isso é autoridade. Se você não tem autoridade, você não tem a confiança da tua base ou do teu eleitor. Se você não tem a confiança, você não tem absolutamente nada. Perguntei isso porque muita gente está colocando 100% das suas esperanças apenas no digital. E você acabou de falar da importância de criar esses 2 pontos de relacionamento. Sim, eu posso ser execrado por alguns companheiros, mas o digital vai morrer. Em algum momento a campanha vai... Existe uma... Vamos passar primeiro assim. Uma faixa do eleitorado nunca vai sair do digital. Fato. Beleza. Outra faixa do eleitorado muito grande está no digital que não é de superfície. Não era rede social. Então você pega uma geração Z, por exemplo, que tem muita coisa no TikTok, tem muita coisa no Reels, tem muita coisa em algumas redes. Eles estão muito mais inseridos no Discord, por exemplo, do que qualquer outra rede que, assim, que não é, que é superficial, o Instagram, o TikTok. Não, eles estão um pouco mais densos que isso, que é uma galera que não vai se indispor, não vai querer tomar hate, então não vai politicamente para esse sentido.
eles vão fazer o quê? Eles vão discutir as coisas dentro de um fórum deles, para que eles entendam o que faz sentido para eles. O digital de superfície, ele vai morrer. E isso, assim, essa parte da geração Z, principalmente, não tem como não mencionar, para mim, o melhor cara de geração Z do mercado, que é o Gilson Fernandes, que a gente discutiu muito essa semana, inclusive, essas questões de onde estão esses grupos. O digital, ele vai morrer. A questão é saber quando. E aí, o que vai sobrar? A rua. Os métodos tradicionais de campanha vão voltar a ser a grande coisa das campanhas. Obrigado. Fez sentido para você? É isso que você pensa também do mundo político, do trabalho político? O homem está aqui. Manda a pessoa te seguir e fala como te encontra. @ed.caldeira no Instagram, manda um direct, que aí eu já passo meu WhatsApp, a gente vai conseguir conversar. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que eu falei aqui, fiquem à vontade para tirar. E se o seu mandato ou a sua pré-campanha estão com algum problema, a gente resolve. Pelo menos nas cidades pequenas. É isso. Valeu. Obrigado, viu, pela oportunidade.